Olhe-o nos olhos. E ensine a ele que um samurai nunca age por raiva ou medo. E mate-o com honra. Hoje eu quero falar de Ghost of Tsushima, em principal de Jin Sakai e toda a sua trama, conflitos e principalmente suas escolhas. O jogo no começo nos apresenta uma situação um pouco complicada, só um pouco, quase nada. A ilha de Tsushima está sofrendo um ataque pelas forças mongóis, lideradas por Khon-Tu-Khan. Contexto histórico rapidinho. Mongóis eram derivantes de um povo unificado das montanhas de Mongólia, que buscavam conquistar toda a Ásia. E nesse momento já tinha um grande larga de conquista, possivelmente tendo conquistado a China e a Coreia, já que estão destacando o Japão. Bom, mas continuando no jogo, após uma derrota na praia de Komoda, Jin é separado de seu tio e é salvo por Yuna. Yuna se torna um personagem muito importante para o futuro de Jin, e um córtex para muitas das escolhas futuras. Após ela ajudá-lo, Jin parte em busca de suas espadas, e de maneira bem furtiva ele consegue chegar até ela e se pegar. Ambos fazem um acordo para resgatar Lord Shimura e Taka, irmão de Yuna, e Jin parte para o castelo Kaneda, onde seu tio Lord Shimura está preso, e até esse momento ele segue à risca as leis de honra de um samurai, ensinados por seu tio, indo sempre de frente, o que ele faz se cansar muito. E enfrentando essas dificuldades, o cansaço, mais essas formas diferentes que os mongóis lutam, todos esses problemas, ele ainda tem um último problema, que é quando ele chega na ponte, tem que enfrentar o principal antagonista do jogo, Khon-Tu-Khan. Mas novamente, Jin, de maneira milagrosa e quase fantasiosa, consegue sobreviver. Ele mesmo caindo da ponte com um puta de uma queda pro rio, sai vivo. Por quê? Foda-se, ele é um fantasma. No caso ainda é um fantasma ainda, né? Jin consegue sobreviver, isso que importa. Assim ele foge com Yuna. Após isso, Yuna fala sobre um acampamento mongol, onde precisam atacar para obter informações sobre o Taka. Ao chegarem, ela percebe que há reféns lá dentro, o que pode ser que Taka seja um deles. Mas sabe que se caso Jin ou ela forem vistos, a primeira coisa que os mongóis vão fazer vai ser matar o refém. Afinal, eles querem chocar. Os mongóis usam muito dessa estratégia, tanto na vida real quanto no jogo, de fazer o choque ou situações grotescas para intimidar. Então faz todo sentido eles matarem os reféns antes de partir para cima do samurai, para deixar já em choque. E aqui acontece, acho que, o primeiro grande conflito na mente de Jin. Ele pode ir com sua honra, atacar de frente, mas ele sabe que isso vai custar as vidas dos reféns. Aqui é muito difícil essa escolha, parece fácil até, mas você vai escolher a vida, mas a honra pra Jin é muito pesada, e eu já vou explicar isso um pouco mais pra frente. Mas, de qualquer jeito, ele decide seguir o conselho de Yuna, assassinando pelas sombras como um ladrão, um termo bastante usado por Jin e Shimura daqui pra frente do jogo. Mas relutante, ele faz, mata, e assim derrubamos esse pequeno acampamento mongol e salvamos os reféns. Mas antes de nós continuar falando um pouco mais do enredo do jogo, eu quero explicar como a honra é importante para Jin e para Shimura principalmente. E para isso, primeiro vamos começar nos 5 pilares que formam ela. Sempre lutar com honra, cara a cara, nunca pelas costas, sempre pela frente. A lealdade aos seus líderes, o que é muito interessante, muito colocado, que você sempre deve honrar quem tá acima de você, dentro das hierarquias. E principalmente o Shogun e o Jito, né? Que o Jito Shogun, o Jito é quem comanda no estado, ou uma ilha, por exemplo, nesse caso, e o Shogun é quem governa o Japão. A versão a forma suja de lutar, como veneno e outros tipos de trapaça, nunca agir sobre medo ou raiva, sempre com calma e honra acima da sobrevivência. Uma vida desonrada é pior que a morte. Mas por que pra Jin essa honra representa tanto? Nós temos o princípio dela, mas por que ela passa de um código para quase uma essência? Bom, de honra não é só algo que é falado ou tipo comentado uma vez, é como ele foi ensinado a vida inteira dele. Todo mundo na vida do Jin, ele é lembrado sobre honra. É quase como uma lavagem cerebral sobre como a honra é importante. Ainda mais porque Jin perdeu seu pai, que morreu de uma forma desonrada, que não foi morto com honra, foi morto pelas costas. Isso reflete muito na visão do Jin nesse momento. Tudo que foi ensinado, tudo que era certo, tudo que definia ele, tudo que Jin cresceu acreditando, é sobre honra, é sobre esse legado passado de geração a geração. E para alguém que perdeu a família para a desonra, a honra parecia o único caminho a ser seguido, já que Jin ainda carregava a culpa de quando criança não ter ajudado seu pai, de ter ficado só olhando. Então, de certa forma, a honra também era uma forma de sua própria redenção. Mas diferente de Shimura, a honra de Jin encontrou algo que pesava mais: o dever de salvar seu povo. Os mongóis não têm honra, nem escrúpulos, usam táticas sujas e o Khon-Tu-Khan sabe disso. Ele sabe quanto a diferença dos samurais e mongóis impacta nesse momento. Por causa da honra deles, eles usam de maneira pragmática. Khon-Tu-Khan, que não é bom nem nada, vai pensar: se eles vêm pela frente, eu explodo a porra da frente. Ponto. E então é isso basicamente o que ele faz. E isso fez os samurais perderem. Eles não perderam por ser mais fracos ou por números nesse momento. Eles perderam porque Khon-Tu-Khan sabe como ele luta. E Khon-Tu-Khan não tem limites. Ele vai ir com peso total a todo momento. Se ele precisar atacar fogo em 20 mil crianças, ele vai atacar fogo em 20 mil crianças, porque ele não se importa. A vitória é tudo que importa pra Khon-Tu-Khan. E nesse momento, Jin tá seguindo. E Jin nesse momento tá seguindo esse caminho
de passar essa linha moral da honra e fazer de tudo para a sobrevivência do seu povo, sem se importar com honra ou o que vai ser seu legado. Tudo que ele quer é salvar seu povo. E é nesse momento, quebrando o seu código e buscando salvar seu povo, que começa a nascer a lenda dos fantasmas. Mas ela não começa gigante. Com o tempo, e nesse momento, e com a influência da Yuna e pelo peso da guerra, as coisas começam a precisar da esperança. O povo precisa de um motivo para crer que dá para vencer. Acaba que a esperança não veio com samurais super honrados, veio uma lenda de um homem desonrado. Um passo de cada vez é interessante como a lenda de Jin não começa gigante. Isso acho que dá pra ter nos marcos dele. Voltando pra narrativa, pra nós não se perder. Mas com o tempo influenciado pela Yuna e o peso da guerra, Jin começa a cada vez mais, degradadamente, dar um passo mais longe do código samurai. Um passo de cada vez, em paralelo interessante, é quanto mais a lenda de Jin cresce, mas quanto mais o fantasma cresce, mais o samurai morre, mais a honra do Jin se vai. Cada vez que ele vai cada vez mais sendo conhecido, quanto mais o povo vai falando do fantasma, menos falam do samurai Jin Sakai. Porque o samurai Jin Sakai não é o que o povo precisa nesse momento. Bom, mas como eu falei, ele passa agindo pelas sombras, priorizando os direitos do seu povo, e com o povo vendo isso e o jeito de lutar, começa a falar sobre boatos. E assim, nasce só uma lenda em Tsushima, um guerreiro invisível, um espírito imbatível, um fantasma. Ele não enfrenta o inimigo de frente, ele aparece pelas sombras, pelo lado, pelos medos. Com bomba de fumaça, flechas ocultas, assassinatos silenciosos, e para o povo de Tsushima, ele se torna a única esperança. Mas, após vitórias, missões e missões, Jin resgata Lord Shimura. E assim, após o resgate, entra na segunda parte da jornada, o segundo ato, onde se vai se preparar para tomar o castelo Shimura. Em uma das missões de preparação, Jin volta para a vila de Omoi, a sua vila natal, e as terras do clã Sakai, para buscar a armadura de seu clã. E lá somos recebidos por Yuriko, uma senhora que cuidou de Jin desde pequeno. Após uma breve conversa com ela, ele pede para a senhora que prepare algo novo para ele, um veneno capaz de matar um homem. E Yuriko hesita de primeiro instante, pois o clã Sakai e muitos dos clãs samurais nunca usaram veneno, isso é quase algo profano e banal. Mas Jin responde que eles também nunca enfrentaram mongóis, nunca tiveram uma ameaça desse nível. Até então as ameaças eram um bando de bandidos que mal batiam 20 números, mas agora eles têm uma puta de um exército que tá muito louco matar eles, tá com sangue dos olhos para matar eles. Eles precisam tomar novos caminhos. E o Yuriko reflete um pouco e diz que nunca negou nada a Sakai e não é nesse momento que vai negar. Assim Sakai parte, consegue criar uma Sarabatana e usando o veneno dela, conseguimos a arma fantasma de disparo de dardos envenenados. Isso, voltando agora pro castelo Shimura, após algumas outras preparações que se baseavam em preparar para atacar o castelo Shimura, que tinha sido tomado pelo Kotukan. Após algumas outras preparações, o Lord Shimura consegue comunicar com a ilha principal e convence Shogun a mandar reforços. Mas, antes deles partirem para atacar o castelo Shimura, que tinha sido tomado pelo Kotukan, o Shimura avisa Jin que seu antigo amigo Ryuzo, que tinha o traído no resgate ao Lord Shimura, que se estabelecia e dá um forte ali perto, e Jin parte para enfrentar ele sozinho, dizendo que é sua responsabilidade. Ryuzo nesse momento da história comanda sua própria força, usou nem chapéu de palha. E não, eles não são parceiros do Luffy, importante detalhe. Sim, uma espécie de clã de assassinos. Bom, ao chegar temos uma companhia inusitada. Taka decidiu vir junto para ajudar o Sakai, mas mesmo sem ser chamado, e ainda mais, pelas costas da Yuna, sua irmã. E nesse momento eu também resgatou o Taka, eu acho que eu esqueci de passar de ponto, mas resgatamos o Taka. E o Taka faz um gancho muito foda. Bom, mas voltando, Taka então existiu de Jin. E puta, Taka, por que você tinha que ser tão corajoso, hein? Ai, ô coragem maldita. Mas após conseguir invadir o forte, ele dá de frente com Ryuzo, que justifica o que fez, dizendo que seus homens precisavam de mantimentos, recursos, coisas que Kotukan ofereceu. Mas antes de reagir, ele é acertado por trás por uma espada de madeira e nocauteado, sendo assim preso. Quando ele abre os olhos, ele tem uma infeliz notícia. Taka, que era pra só distrair alguns guardas, acabou tentando voltar para resgatar Jin, e acabou sendo preso também. Mas então, Kotukan aparece, faz uma proposta interessante, se juntar a ele ou ver seu povo morrer. Proposta super justa. Mas mesmo com Jin, com essa proposta super justa aí, que, pô, quem não faria esse acordo, né? Acaba negando o que Kotukan ofereceu, dizendo que o seu povo nunca vai se curvar a ele. Mas então, Kan faz uma proposta pra Taka, dizendo que o mesmo pode matar o fantasma agora e sair vivo. Taka é desamarrado e pega uma katana, mas a maldita coragem de Taka volta. Ele tenta atacar o Kan de surpresa, mas o Kan não é bobo e nem fraco e consegue se defender e acaba matando o Taka. E é de forma bem brutal, ele decapita o Taka e diz pro Jin que logo serão os outros amigos dele, um por um será amarrado e terá a mesma proposta até Jin ceder. E toda a situação afunila ainda mais a raiva de Jin e aumenta fazer ele entender o fato de que não se pode ter dúvidas do que fazer. Ele agora tem que tratar os mongóis como eles são, monstros, então ele tem que fazer de tudo para matá-los, para pará-los. Não existe, nesse momento, não existe mais outro caminho para Jin. A raiva é uma outra quebra do seu cofre de honra. A partir de agora, Jin vai agir com raiva. Jin não pode ignorar essa raiva dentro dele. Mas então, ele consegue se libertar
e com a ajuda de Yuna, ele mata os chapéus de palha restantes ali. E após enterrar o Taka em uma baita cena emocionante, e voltamos ao acampamento, onde se preparava um ataque ao castelo Shimura. E quando chegamos, vimos que os samurais do Shogun voltaram, o que é muito perigoso pro Sakai pelo caminho que ele tá seguindo de certa forma, mas isso é detalhe, daqui a pouco nós voltamos pra esse ponto. Na reconquista do castelo, a guerra é muito intensa e muito difícil. É que o castelo, além de bem protegido, é muito mais numérico que as forças samurais. Mesmo com a força samurais, os números são disparantes. Mas ainda assim, eles conseguem avançar, conseguem ir pra cima, conseguem ir destruindo cada vez mais as forças mongóis. Bom, mas enquanto a Izon também tem uma parte que Jin usa o Hyacha, que é uma arma mongol. Não era pra existir nessa época, mas não ignora isso. E com a ajuda do Hyacha e com as próprias forças samurais do Shogun, eles acabam avançando até um ponto crítico. Uma ponte que separa o último forte do castelo Shimura, e onde está o teixo principal, do resto do castelo. Mas antes disso, tem outro momento que eu quero pontuar. O momento que Jin é colocado para ver um pouco mais à frente uma parte que tem um portão. E então Jin usa pela primeira vez o veneno, virando 3 deles, matando decapitado um dos comandantes mongóis. Que já mostra um pouco como Shimura desapora esse método. Após Shimura ver, ele fala que não é assim que eles lutam. Mas Jin, nesse momento, cada guerra, acaba passando e segue em frente. Então eles chegam, como eu falei na última ponte. Shimura manda eles irem pela frente do portão e arrombar o portão que separa o castelo principal. Mas os mongóis recuam. O que Jin, depois de inúmeros duelos, depois de ver muitas vezes eles nunca recuarem, porque os mongóis podem ser qualquer coisa. Mas fugir, porra, eles não fogem de porra nenhuma, eles praticamente estão um bando de suicida. Mas tem algo estranho. Se eles fugiram, eles têm um plano, não? Então os mongóis mandam uma carroça com explosivos, que mata muitos soldados. Mas morre muito samurai nisso. Após isso, e após ver que o Shimura quer manter o mesmo plano e atacar do mesmo jeito que acabou de dar errado, o Jin simplesmente percebe que Shimura tá mandando os caras pra se matar praticamente. Não tem como esse plano dar certo. Eles já viram que vai dar errado. E ainda assim o Shimura quer manter ele. É tipo, sabe, você chutar a bola na trave e continuar chutando do mesmo jeito. Então Jin insiste que tem outro jeito, que ele consegue passar por baixo da ponte e atacar eles por trás e envenenar a vida deles. Mas isso deixa o Shimura revoltado. O Shimura diz que não é assim que se lutam, essa não é a honra que foi ensinado. E diz que isso não é o jeito que eles vão lutar. E enfim começa uma discussão de ambos tentando passar seu ponto. Mas então Jin fala uma frase que é muito impactante. Honra morreu naquela praia. O Khan merece sofrer. Suas emoções o dominam. Sacrifiquei tudo para salvar nosso povo. Eu lhes dei esperança e você nada. Shimura dá uma reação de dar um tapa em Jin. E isso, pra Jin, foi o final da conversa. Jin já sai decidido da sala, que ele vai fazer de tudo para vencer. Pela noite, Jin quer realizar o seu plano, que consiste em invadir por baixo da ponte com um gancho que o Taka tinha feito, e de maneira bem sorrateira, envenenar as bebidas dos mongóis, fazendo que eles morram sem lutar, mas sim por veneno. Um ato sujo, mas que salvará soldados e aliados de morrerem no outro dia. Mas antes de partir, Yuna aparece e diz que Taka deixou uma última coisa feita para Sakai, o traje fantasma. Vamos ditar, né? Se tu vai fazer um massacre com veneno, faça no drip. Mas como? Ele parte fazer sua missão e ambos ele parte fazer sua missão e, pouco a pouco, se escondendo e indo por trás, ele consegue envenenar a bebida dos mongóis. E ele entra dentro do teixo e com os mongóis caindo, acaba entrando dentro do teixo, onde vem Ryuzo, e tem sua última luta com ele. Enquanto Ryuzo luta com ele, tem uma frase que eu acho que vai pesar muito daqui pra frente. Você acha que Shimura vai te perdoar pelo que você fez? Ao derrotar ele e sair pro lado de fora, Jin vê que Ryuzo realmente tinha razão. Os Shimura samurais estão esperando de lá, e Shimura olha pro Jin com um olhar de decepção. Um ponto importante pra trama emocional é que até esse momento, Shimura tinha tudo acertado para adotar Jin. O Shogun já tinha aprovado, só faltava a guerra acabar para a adoção ser feita. Ele era o Shimura e o próximo Jito da ilha de Tsushima. Shimura, por causa desse apego emocional e todo o carinho que tem por Jin, ainda tenta ocupar Yuna. Diz que foi ela que influenciou, ela que ficou falando no ouvido dele. Mas Jin é muitas coisas. Mas covarde o caralho. O bicho é homem pra porra, bate no peito e fala: fui eu que fiz aquilo, porque eu sou o fantasma. E mesmo com as existências de Shimura, de Lord Shimura, e falar pra Jin, falar que ele é Jin Shimura, o samurai honrado, Jin já é o fantasma. E ele assume de peito aberto que é o fantasma e vai seguir nesse caminho. Bom, Shimura então quer uma carta de adoção de Jin, e Jin é dado como um criminoso até esse momento. Tanto por ir pela ordem contra o superior, tanto por ser veneno, tanto bicho pelas sombras, Jin é preso. Ele cometeu quase 3 crimes para honrar samurai. E agora vamos entrar no último ato. Com a ajuda de aliados, Jin consegue se libertar, mas como se não bastasse perder o vínculo com seu tio e ser tratado como um criminoso, Jin ainda tinha uma coisa a perder. Ao conseguir escapar, tem uma das mortes, pra mim, a morte mais inesperada e talvez uma das mais tristes do jogo inteiro. O cavalo, ou no caso meu jogo, Nobu, que acompanha o ato 1 e 2, é morto a flechadas.
E essa cena é muito forte, não por pegar você desprevenido, pelo jeito que é montada. Desde a trilha sonora até as cenas passando com flashes. Eles ambos cansados, e cada vez mais o Nobu, o cavalo, perdendo mais força e ficando mais lento. Jin, quando anda em cima dele, cavalga em cima dele, parece já um corpo morto, cansado. Ele parece que ambos vão morrer ali. Mas então, após uma caminhada cansada, finalmente o cavalo, no caso Nobu, no meu caso, sucumbe à dor, ao cansaço, e ali acaba morrendo. Mas, se só essa dor não fosse o bastante, ainda temos mais uma surpresa para Jin. Ao chegar na vila de Qin, local onde ele foi avisado para encontrar Yuna, Jin, ao invés disso, encontra uma visão devastadora. Pessoas mortas, mas não por armas de fogo. Sim, mas sim mortas por veneno, o mesmo veneno que Jin usou contra os mongóis. Eles imitaram e se inspiraram em Jin. Isso pesa profundamente, porque foi ele que introduziu esse método. Mesmo que contra os inimigos, foi ele que mostrou esse caminho. Mas ele continuou seguindo em frente. Jin encontra Yuna, e após alguns conflitos, eles conseguem se estabelecer no templo de Yogaku, no centro. O centro onde eles começam a se preparar para finalmente eliminar Kotokan. A partir daqui, as missões principais giram em torno de unir aliados e preparar o ataque final. Mas é uma missão interessante que eu quero deixar em específico no caso. Uma das missões, Jin volta ao castelo Shimura para deixar uma carta de seu tio, pedindo reforços para a vila de Izuhara, onde acontecerá a batalha final. Quando você está tentando entrar, você pode esconder dentro de uma carroça, onde novamente vimos que as coisas de Jin, mesmo que pelo bem, têm consequências. O marcador inspirado pelo método do fantasma envenena outra marcadora rival, usando o mesmo veneno do fantasma, que mostra o quanto o fantasma é influente e o quanto é pesado as coisas que o Jin faz, e o quanto pesam as coisas que o Jin faz. Porque se o Jin faz algo, se o fantasma faz algo, as pessoas vão se inspirar. Afinal, o fantasma é uma lenda. O fantasma é a esperança e é o que deve ser seguido. Mesmo que as pessoas que sigam nem sempre usam os conhecimentos de forma boa. Enquanto isso, Lord Shimura discursa sobre o fantasma. Ele afirma que os samurais não irão manchar sua honra. Lutarão de frente honrando o Shogun e o que lhes foi ensinado. Isso mostra como Shimura leva seu código ao extremo. É sério ao ponto de mesmo amando Jin, mesmo o fantasma tendo salvado inúmeras pessoas, ele ainda é visto como um criminoso e algo profano praticamente. A desonra dele vai por si pelo resto da vida, e o Shimura não se importa com isso. Ele não se importa com o que o fantasma faz, ele só se importa com a honra dele vai ser vista. Mas então Jin deixa a carta e volta pro templo de Yogaku. No templo, ele une com um farol, perto da vila portuária de Kam, e olham a vila de Usuhara e fazem o plano deles. O plano final é basicamente usar armas de cerco roubadas dos mongóis para atacar os navios. Importante detalhe, os navios estão lá porque o Kam planeja ir para a ilha principal, atacar a ilha principal e tomar ela. E com a quantidade de veneno que ele tem, é só um pouco, quase nada, só o suficiente pra, trazer uma Chernobyl do tempo samurai. O maluco tá com veneno pra caralho. Mas voltando pro plano, o plano se baseia em atacar os navios com arma de cercos, forçar o Kan a sair de posição defensiva, usar um grupo de distração frontal, e com sorte, se o Shimura ajudar, eles atacarão ainda mais forte no front. Enquanto isso, o Jin vai se infiltrar e matar Kan. Bom, com as habilidades de Jin e com aquela pitada de sorte que foi o Shimura atender os pedidos de Jin e com a força de Shogun até o Usuhara, Jin consegue chegar até a base mongol. E após uma batalha intensa contra o Kotokan, composta por uma boss fight, uma perseguição e muitos inimigos, finalmente ele consegue matar o Kotokan. Mas agora você percebe que de forma leve que eu falei isso? Isso tem um motivo. Porque não alivia matar Kotokan. Mesmo com a vitória, Jin não se sente livre. Porque mesmo com a vitória, Jin não se sente vitorioso ou livre. Ele sacrificou tudo que tinha. Honra, ligação com seu tio, identidade. E perdeu muito. E ele sabe que não é matar o Kotokan que vai livrar de Tsushima. Tsushima ainda tem mongóis pra ir. E principalmente, ele sabe que suas decisões vão carregar pelo resto da sua vida. Então mesmo matando seu maior inimigo, ele não tá aliviado. Bom, mas mesmo com o Kan morto, ainda temos uma última decisão final para tomar. Pois, um dia mais ou menos depois dessa vitória, Yuna avisa pra Jin que Lord Shimura deixou uma carta para ele. Na verdade ficou mais tempo, né? Porque ele deixou a carta e voltou, deve ser uma semana depois talvez. Pedindo para que ele fosse ao local onde Jin treinava quando pequeno, na vila de Omoi. Jin então parte para resolver seu último assunto pessoal. E lá, ele encontra seu tio, caminha com ele uma última vez, onde eles falam de futuro, onde Shimura deve se casar novamente, ter um herdeiro, já que Sakai não vai ser mais adotado. Shimura comenta até que imaginava o futuro deles juntos, regendo Tsushima. Bom, então a caminhada tem seu fim. Ao chegar no cemitério da família Sakai, Shimura faz sua revelação do seu objetivo por estar lá. Pelas ordens do Shogun, o clã Sakai deixa de ser conhecido como legítimo. As terras serão entregues a outros clãs e Jin Sakai é oficialmente declarado traidor. E Shimura é o seu carrasco. Como dito de Tsushima, é o dever dele eliminar Jin. Entramos então na luta final. Jin versus Shimura. De um lado, Jin, alguém que abandonou todos os seus princípios e tudo que tinha para salvar seu povo. Alguém que entregou tudo de si para vencer a guerra. Do outro, Shimura, um homem honrado, mas ao mesmo tempo preso em sua própria honra.
que nem pela sobrevivência faz sua honra cair por terra e continuou com seus princípios até o final. Um tio e um sobrinho, um pai e um filho, ambos sem armaduras, apenas com suas espadas, em uma luta final que ambos ideais e visões vão se colidir. Mas antes da luta, ambos escrevem as últimas palavras de seus clãs. Pois de um lado, Shimura não tem filhos, sua morte encerra seu clã. O clã Sakai também será destruído. Mesmo que alguém sobreviva, será apenas palavras finais, de uma linhagem extinta, não reconhecida mais. Só um pode sair vivo daquela arena. Uma luta difícil, não apenas mecanicamente, mas simbolicamente. É o cemitério do clã Sakai, é onde Shimura encontrou Jin e levou como filho para sua casa. É onde a jornada deles começou, é onde tudo, o laço deles foi feito inicialmente. E agora, onde tudo vai terminar. Após vencer a luta, o jogo te entrega a decisão de poupar Shimura ou dar a ele uma morte honrada. Aqui entra a visão de cada pessoa sobre a jornada de Jin e o que vai fazer ele tomar essa decisão final. Na minha visão, Jin ainda tinha um último traço, mano. Última coisa que separava ele de seu fantasma, que era seu tio. E independente do que aconteceu, o que veio acontecer, Jin amava seu tio e não deixaria de amar. Esse é o lado mais humano de Jin. Mas Jin não precisava ser humano. Jin precisava ser o fantasma. E esse laço que eles tinham ainda vivia. Então, em honra a esse laço, nesse momento... Honra não, né? E por afeto a esse laço, não por honra ou por qualquer coisa assim, mas puramente por afeto, Jin quer dar a morte pro seu tio, uma morte honrada, uma morte que ele possa ser pelo menos feliz. Não por um código e não por ser certo, mas porque naquele momento, Jin queria ser o filho que Shimura sempre desejou. Shimura é morto por Jin, de forma honrada e de certa forma, essa também é a morte definitiva de Jin. Pois, no final, Jin a partir daqui não é mais Jin Sakai, é apenas o fantasma. Eu falei pra vocês que um ia sair vivo, mas na realidade, 2 morreram nesse cemitério. Pois 2 entraram no cemitério, mas 2 homens morreram lá. Mas uma lenda saiu de lá viva, pois o fantasma sempre sai de um cemitério. Bom, a minha visão final, o jogo não te dá uma pergunta que tem uma resposta preto no branco. No final não é sobre estar certo ou errado, é sobre o que você está disposto a sacrificar pela resposta. Escolhemos sobreviver, podemos ver um mundo que julga nossas escolhas, nos afasta e por isso assim, vivemos sempre em culpa, na margem de sofrer e salvar. Mas, mesmo vivos, será que vale uma vida de sofrimento? Mas se escolhemos a honra, podemos nos tornar escravos dela, cair e morrer por ela. Podemos ver uma vida inteira servindo uma honra cega. Então, se ambos lados têm suas partes ruins e boas, porque de um lado você vai estar vivo, e como vivo você sempre pode recuperar. Você sempre, quando estiver vivo, pode conseguir ser feliz, mesmo com as dores. E, se você viver uma vida de honra, você vai ser visto como um homem bom. Mesmo que morra, você vai ser lembrado, você vai ter um legado. E o que é viver uma vida sem honra e legado? É uma pergunta difícil, porque ambas as respostas têm lados bons e ruins, mas também valores. Shimura e Jin tiveram caminhos diferentes. Shimura será lembrado como um homem morto, mas com honra, um guerreiro e um líder nunca esquecido. Enquanto Jin permanece vivo, como uma lenda, sem nome ou clã, nem mesmo legado. Um único nome vaga pelo ar. Não é de Jin, é do fantasma.